Ao longo dos últimos 15 anos, eu venho estudando, pesquisando e trabalhando com yoga em suas distintas formas de composição com a dança, sempre constatando haver aí um encontro frutífero capaz de gerar um alargamento de repertórios conceituais e procedimentais, seja enfatizando o refinamento perceptivo, seja mais no âmbito da organização motora ou do refinamento de habilidades técnicas, seja ainda no desenvolvimento de pistas e motes investigativos ou mesmo ao que tange os estudos culturais sobre yoga. Com o aprofundamento dos estudos realizados, principalmente durante a minha pesquisa de mestrado, eu pude constatar que o interesse pela articulação entre a dança e o yoga é, na verdade, comum a um vasto número de artistas da dança no atual contexto. Além disso, o momento do desenvolvimento da dança moderna e contemporânea foi em grande medida alimentado pelos intensos fluxos com esses estudos e práticas corporais relacionados ao yoga, ou esse recorte relacionado ao asana, que vem a passos de formiga se constituindo como um campo de conhecimento no Brasil e, enfim, no mundo. O yoga, mais específico, o yoga moderno, é o tema central dessa investigação em dança, sobretudo em seus aspectos referentes à aprendizagem e formação. O conceito de yoga moderno, no entanto, está mais associado a uma pesquisadora chamada Elizabeth de Michelis, que o emprega para distinguir das fronteiras principalmente sul-asiáticas do yoga pré-moderno, ou seja, esse yoga que se constitui a partir do ano de 1896 com a ampliação, com a difusão, com o processo colonial, enfim. O conceito de yoga transnacional, ou yoga transnacional moderno, já está mais associado a um outro pesquisador chamado Mark Singleton, que o emprega para discutir sobretudo os aspectos relacionados ao asana, ou seja, as posturas, e as diversas outras práticas de movimento na reformulação do yoga contemporâneo. A maioria das práticas de yoga atualmente ensinadas no Ocidente, e isso inclui parte do yoga contemporâneo indiano, pode ser agrupada sob essa categoria. O termo moderno é um tanto problemático, mas ele não é empregado aqui para representar um corpo unificado e categorizado de discursos e práticas, como já destacado por Singleton. Ao invés disso, é um conceito analítico usado para se referir a um processo histórico concreto e não destinado a implicar que formas pré-modernas ou tradicionais de yoga deixaram de existir após esse ano de 1896, após essa modernização. Uma coisa, no caso, não anula a outra aqui. Nesse sentido, uma ruptura histórica é reconhecida nessa apresentação da prática de postura, embora seja reconhecido que algumas formas pré-modernas, ou seja, tradicionais, persistem ao lado dessas novas formas modernas de yoga, ou seja, influenciadas por tradições intelectuais e formas culturais ocidentais. Nesse sentido, a prática de asanas, ou seja, a prática de posturas dentro do yoga contemporâneo, moderno ou transnacional, não é o resultado de uma linhagem direta e ininterrupta de Hatha Yoga em sua tradição pré-moderna, em sua tradição, em sua ancestralidade. Embora seja ir longe demais dizer que o yoga postural moderno não tenha nenhuma relação com a prática de asanas dentro dessa tradição indiana. Mas essa relação é, em suma, uma relação de inovações e experimentações radicais. Para Singleton, isso é o resultado da adaptação aos novos discursos do corpo que resultam do encontro colonial britânico com a Índia. Embora algumas escolas de yoga modernas voltadas ao público internacional conservem alguns desses elementos tradicionais, em sua maioria eles se tornaram claramente subordinados à prática de asanas, que ela própria transformada de maneiras marcadamente estranhas ao tipo de Hatha Yoga descritos em textos relacionados como Hatha Yoga Pradipika, o Geranda Samhita, o Shiva Samhita, entre outros, que são os textos bases hoje relacionados ao Hatha Yoga ou à aprendizagem e formação de professores, de instrutores de yoga. Desde já, o asana, ou a prática do yoga postural moderno, não é uma questão negativa nessa análise. No entanto,
achamos importante destacá-lo como um novo componente dessa árvore do yoga moderno e contemporâneo, ao invés de tratá-lo como uma única prática, uma prática milenar, qual não se sustenta em bases textuais, conceituais, pré-modernas ou tradicionais. Ou seja, o que a gente entende como uma prática de yoga, baseado na prática de asanas hoje, é um desenvolvimento moderno qual a gente não encontra em textos antigos referências, relações ou bases que legitimem isso como uma prática milenar. A natureza complexa da transmissão do yoga levou a uma prática que hoje é uma atividade globalizada e mainstream, abrangendo uma série de práticas corporais universalmente reconhecidas, que têm sido aplicadas para atender a diversos objetivos de espiritualidade, relaxamento ou condicionamento físico, ou alguma combinação desses elementos. À medida que o interesse pela prática de yoga fora da Índia aumentou ao longo do século XX, esforços definitivos foram feitos para organizar a prática em uma escala maior por gurus e professores que originaram estilos ou marcas específicas de prática de yoga. À frente desses desenvolvimentos estavam Shivananda Sarasvati, Krishnamacharya e seus principais discípulos, muitos dos quais podem ser considerados como seguidores, emuladores ou herdeiros intelectuais de Swami Vivekananda. Tanto as escolas de yoga de Shivananda quanto de Krishnamacharya foram fundamentais para o desenvolvimento histórico da prática de posturas de forma transnacional e para a evolução do campo do yoga moderno ao longo dos últimos 100 anos, sendo principalmente eles os responsáveis por essa grande popularização que a gente vê do yoga hoje. Um possível contribuinte para esse viés pode ser a maior visibilidade de seus ensinamentos, dado que é principalmente a partir dos ensinamentos de Krishnamacharya e seus discípulos como Iyengar, Pattabhi Joy, etc., uma longa fila, né, de operadores e empreendedores que surgiram aí após os anos de 1990 para ensinar estilos marcados ou não marcados em suas localidades e conceder suas próprias qualificações de professores, frequentemente registradas em órgãos autorreguladores e privados, como a Yoga Alliance, o British Well of Yoga, especialmente nos Estados Unidos. Essa proliferação de cursos independentes de formação de professores proporcionou uma maior escolha para os consumidores, embora a maioria das iniciativas de ensino fosse de pequena escala. Elas representavam aí a maioria das ofertas de cursos individuais em termos numéricos. Trabalhos valiosos foram produzidos em várias perspectivas temáticas, com análises na literatura que buscam analisar o yoga moderno em seus contextos mais amplos, abordando temas como o papel inicial dos reformadores hindus, a reformulação do Hatha Yoga influenciada pela cultura física europeia, o movimento de não-indianos em direção à espiritualidade oriental, a febre do condicionamento físico dos anos 1980, o surgimento das culturas de consumo, o aumento da mercantilização, comercialização e marcação, juntamente com discussões sobre certas perspectivas sociais e econômicas e assim por diante. Mais recentemente, Hauser argumentou persuasivamente que não se pode reduzir os fluxos transnacionais no yoga de postura a modelos de difusão linear, nem podemos assumir uma transferência unilateral da Índia para um único ponto de referência, mas sim que a transmissão é avançada na forma de redes de distribuição global. Nesse sentido, o período que a gente investiga aqui tem início com Shivananda, no início dos anos de 1920, e decola por volta do ponto em que o estudo de Mark Singleton termina, em 2010. O foco é principalmente nos desenvolvimentos ao longo do século XX, embora a análise se estenda até o século XXI, até os dias de hoje, o texto não busca se concentrar de forma detalhada na paisagem contemporânea do yoga globalizado. Em termos de abrangência, esse projeto lança uma rede relativamente ampla para conduzir uma análise comparativa entre o yoga pré-moderno, ou seja, tradicional,
e o yoga moderno, e capturar alguns insights úteis sobre o desenvolvimento histórico e sua implicação nas atuais organizações e categorias de yoga contemporâneo. No entanto, o termo yoga, como podemos ver, é, no entanto, carregado de múltiplos significados e cada vez mais presente como ferramenta de muitos artistas e professores da dança, mas não só, né? Como também vem marcando cada vez mais presença em diferentes áreas e empreendimentos formais e informais no Brasil. A exemplo, as áreas de estudos artísticos, antropológicos, culturais, educacionais, as áreas da filosofia, da religião, da política, social, saúde, etc. No entanto, muito pouco desses estudos são agenciados por quaisquer tipos de instituições formais de ensino, formação ou pesquisa, sendo em sua grande maioria agenciados de forma independente por diversos tipos de empreendedores, sem uma base curricular ou pedagógica em comum, transformando a aprendizagem sobre yoga em um tipo de negócio ou produto. Assim, é da dança, desse espaço de aprendizagem, criação, formação e pesquisa, sobretudo da minha experiência como aluno, artista, docente, pesquisador, presente no contexto da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Dança, que afirma a minha fala a necessidade de uma fundamentação teórica mais profunda que preencha essas ausências conceituais relacionadas ao yoga, sobretudo no campo da aprendizagem e formação acadêmica na área da dança, mas não apenas, considerando que essas são ausências conceituais básicas presentes nas mais diversas áreas de conhecimento sobre o yoga hoje no Brasil. O objetivo nesse sentido é demonstrar as maneiras pelas quais a tradição antiga de Hatha Yoga, ou seja, o yoga pré-moderno, foi reinventado no contexto da experiência colonial da Índia, gerando uma nova espécie de Hatha Yoga, ou Hatha Yoga moderno, levando junto uma série de sujeitos adeptos e mal informados do yoga contemporâneo a acreditarem e defenderem erroneamente o asana, ou seja, as posturas, ou a prática do yoga postural moderno como a gente vê hoje, como alguma forma de tradição milenar, mito. Assim, para melhor explicar, buscaremos contrastar o yoga a partir de duas tipologias: o Hatha Yoga tradicional, ou yoga pré-moderno, e o Hatha Yoga moderno, ou yoga moderno transnacional, né? Como a gente viu aí pelas óticas, pelas lentes de Elizabeth de Michelis e Mark Singleton. E demonstrando em um terceiro momento como os principais componentes curriculares do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal da Bahia se articula hoje ao contexto de formação de instrutores de yoga no atual cenário. Como a primeira pesquisa do gênero em território acadêmico brasileiro, reunimos aqui estudos com foco na fundamentação teórica do yoga na contemporaneidade, sobretudo em seus novos aspectos relacionados à ascensão do movimento, né, como destaca Mark Singleton em suas pesquisas, e seus diversos tipos de práticas e treinamentos corporais presentes na globalização e no renascimento desse novo Hatha Yoga, ou desse yoga moderno e transnacional. Nesse sentido, a necessidade do desenvolvimento e a abertura das discussões aqui propostas é fruto de muita ausência, carência e falta de acesso e informação aos estudos de forma crítica e democrática no Brasil. Nesse sentido, esse novo Hatha Yoga é quase sempre, para não afirmar ser sempre, um produto e não uma área de conhecimento em si, privatizado sobretudo por marcas, escolas, profissionais liberais, instituições formais e informais, sempre enviesados por algum conceito, discurso ou lógica capitalista e utilitarista. Como destaca Mark Singleton em seu livro Yoga Buddy, recentemente traduzido, né, aqui no Brasil, o yoga é hoje praticamente sinônimo no Ocidente como prática de asana, ou seja, prática de posturas físicas, e as aulas de yoga postural podem ser encontradas em grande número em praticamente todas as cidades do mundo ocidental, assim como cada vez mais no Oriente Médio, Ásia, América do Sul, América Central, Australásia, etc. E desde a década de 1990, o yoga tornou-se um negócio multimilionário e batalhas legais de alto perfil até mesmo foram travadas sobre quem detém os direitos sobre o asana.
Estilos, sequências e posturas em si foram franqueadas e patenteadas por indivíduos, empresas e governos, e as posturas de yoga são usadas para vender uma ampla gama de produtos, de telefones celulares a iogurtes, né? Em 2008, estimava-se que os praticantes de yoga, por exemplo, nos Estados Unidos, estavam gastando 5,7 bilhões de dólares em aulas, férias e produtos de yoga por ano, uma cifra aproximadamente igual à metade do produto interno bruto do Nepal. A primazia da execução do asana, nesse sentido, no yoga contemporâneo, é um fenômeno que não tem paralelo nos tempos pré-modernos do yoga antigo, né? Ou seja, do Hatha Yoga tradicional ou de yogas anteriores ao Hatha Yoga. Esse foi um cálculo ou um problema, inclusive, que nunca bateu certo aqui nas minhas contas. A relação entre a prática de asana do yoga postural moderno, né, esse yoga que a gente pratica hoje, como globalmente é conhecido, e o compêndio cultural, filosófico, histórico ou religioso que envolve o Hatha Yoga antigo ou outras tradições antigas de yoga, foi um problema que nunca foi resolvido porque eles trazem raízes em questões diferentes, mesmo levando à utilização do mesmo termo hoje, né, o termo yoga para tudo. Neste sentido, Singleton destaca que experimentos para definir a natureza particular da cultura física indiana levaram à reinvenção do asana como expressão atemporal do exercício hindu. Práticas de asanas orientadas para a cultura física ocidental, desenvolvidas na Índia, posteriormente encontraram seu caminho de volta para o Ocidente, onde foram identificadas e fundidas com formas de ginástica esotérica que se tornaram populares na Europa e na América a partir da metade do século XIX, independentemente de qualquer contato com as tradições do yoga. O yoga, baseado em posturas, como conhecemos hoje, ele é um resultado de um intercâmbio dialógico entre técnicas de cultura física moderna, para-religiosas, desenvolvidas no Ocidente, e os vários discursos de yoga moderno hindu que surgiram desde a época de Vivekananda, né? Só para destacar, Vivekananda, ele foi um dos grandes responsáveis aí pelo renascimento, né? Ele é trazido muito como essa referência, como o cara que proporcionou o renascimento do Hatha Yoga, né? Que proporcionou que o yoga voltasse aí à mídia, né? Ao mundo. Assim, o yoga contemporâneo, moderno e transnacional teve suas origens no início do século XX na Índia e no Ocidente, né, para Singleton, não derivando diretamente dos Yoga Sutras ou das tradições de Hatha Yoga medievais da Índia, como muitas vezes nos confundimos hoje, mas sim de uma confluência de práticas, movimentos e ideologias que vão desde atos de contorcionismo em espetáculos de circo, dança, ginástica, ou mesmo exercícios, né, do exército britânico, exercícios de alongamento para mulheres, até o darwinismo social, a eugenia e o movimento nacionalista indiano, como demonstrado por Singleton em sua extensa pesquisa no livro Yoga Buddy. E é neste contexto moderno e transcultural que o novo Hatha Yoga nasce, cresce e floresce no Brasil como uma prática de posturas e movimentos associadas a alguma forma de bem-estar, saúde e boa forma, com um pano de fundo de uma espiritualidade ou religiosidade privatizada ou particular, muitas vezes escondidas por trás de algum falso discurso ou alguma forma de tradição mal definida. Embora apele rotineiramente para a tradição do Hatha Yoga tradicional pré-moderno, o yoga contemporâneo, ou seja, o yoga que praticamos hoje baseado em posturas, ele não pode realmente ser considerado um sucessor direto dessas tradições pré-modernas. Isso para mim, isso para você, isso para qualquer professor hoje que traz essa relação de que a prática dele é mais tradicional do que as outras práticas, possivelmente porque ele faz algum mantra e diz que se embasa filosoficamente, mas aí no fundo a gente vai ver que o que dá base, né, que os pontos fortes, que o assunto central mesmo desses professores ditos tradicionais é a prática de asana, e é a prática de asana inovada,
com músicas da Madonna, com diferentes formas de música. Isso novamente não é uma crítica, né, a como a gente vem transformando, ressignificando, reinventando a prática. Mas, sobretudo, eu acho que acaba sendo importante a gente aprender a distinguir o que é uma coisa, como essa coisa foi, do que é essa coisa, para que a gente possa aprofundar esses estudos de uma forma mais coerente, que faça sentido de fato com o atual contexto, né? Com as coisas que vêm sendo desenvolvidas e construídas. Bom, a partir disso, deixem aí as questões, as impressões, os insights, as dúvidas, as problematizações, para que a gente possa ir desdobrando nos próximos vídeos, nos próximos textos, nos próximos bate-papos, nos encontros presenciais ao vivo aí das aulas, dos cursos. E é isso. Eu sou Stefferson, obrigado aí pela escuta e até o próximo vídeo.